de como nós estamos habitando, se estamos habitando na presença do Todo-Poderoso, se estamos nos escondendo debaixo de suas asas, ou como estamos nos mantendo no nosso dia a dia, né? Porque é simples de se pensar, mas não é muito fácil de se manter debaixo das mãos poderosas do Senhor o tempo todo. Quando nós olhamos para o Salmo de número 91, nós vamos observar que tem um conselho inspirado por Deus, escrito pelo salmista, para mim e para você poder iniciar, aonde o salmista fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É interessante de se pensar, porque habitar no esconderijo do Altíssimo precisa ser uma escolha nossa. Se manter no esconderijo precisa ser um desejo do coração do ser humano. Não é só do obreiro, não é só das irmãs do círculo de oração, mas sim de todo crente, de todo ser humano, deveria ser um desejo. Se manter no esconderijo do Altíssimo, se manter o tempo todo debaixo das mãos do Senhor. Mas nós precisamos observar e pensar muito bem, porque quando nós olhamos e vamos ver as Escrituras, o decorrer daquilo que estudamos, nós precisamos pensar quais são as nossas atitudes, quais têm sido as nossas vontades e como está a vontade de Deus e o conselho de Deus enquadrando na nossa vida, no nosso cotidiano diário, no nosso caminhar. Porque é simples de se ler e começar a imaginar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar no esconderijo do Altíssimo, segundo a escritura do salmista, é algo que precisa ser iniciado pelo ser humano. Porque ele fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Logo em seguida vem a sombra do Onipotente descansará. Tem um descanso, tem como ter um repouso, ter uma habitação, mas é necessário que eu e você venha entender como nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Há alguns dias eu mesmo fiz menção dessa palavra aqui. E quero, na noite de hoje, que eu e você venha trabalhar dentro da Bíblia para entender alguns homens que, durante a sua caminhada, durante a sua fé e o seu ministério dentro das Escrituras, ele, em meio às dificuldades, em meio à obediência, conseguiu se manter dentro da vontade de Deus e se tornou o esconderijo dele. Se tornou a vontade de Deus na vida dos grandes homens, alguns deles, o esconderijo. Como que se esconde na presença de Deus? Em primeiro lugar, precisa obedecer. Como que se esconde na presença do Altíssimo? Às vezes precisamos ouvir conselhos e fazer ao contrário da nossa vontade para se manter no esconderijo. Porque tem homens dentro da Bíblia
Nós vamos agorinha fazer menção aqui de alguns deles, se o tempo nos permitir, mas eu creio que vamos ver alguns. Tem homens que, para se manter no esconderijo, ele teve que deixar a sua vontade. Ele teve que se manter segundo a vontade de Deus em tudo aquilo que Deus o mandou fazer. Pensa num negócio que é complicado, é você ouvir a voz de Deus, muitas vezes através do profeta, ouvir a voz de Deus através da palavra, que às vezes até você mesmo lê, e está vendo que Deus está te direcionando, e deixar aquilo que era a sua vontade, e começar a caminhar, entendendo que aqui é a vontade de Deus, e aqui com certeza eu estou escondido na vontade do Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para dentro da palavra, nós conseguimos ver alguns homens que eles estiveram em momentos de dificuldade na sua vida e que poderiam até mesmo ter perdido a sua vida, mas o esconderijo do Altíssimo fez com que eles pudessem desviar daquilo que o homem tramava para a vida deles. Nós olhamos e vamos entender que se refugiar na presença de Deus é algo que é bom para mim e para você. É algo que nos torna homens e mulheres melhores a cada dia, quando se entende a vontade de Deus nas nossas vidas. Se torna mais fácil entender Deus falando, entender Deus trabalhando e começar a deixar a nossa vontade e caminhar e trilhar a vontade de Deus. Vamos fazer menção da Escritura para que eu e você venha a entender algumas coisas. Vamos para o livro de 1 Reis, capítulo 17, e vamos ler do verso 1 até o verso 3. Irmão Fleury, pega para nós um microfone daqueles ali e passa para cá aqui, para nós fazer a leitura e ficar bem fácil de se ouvir. 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao 3, para que eu e você venha meditar e entender o que é, às vezes, estar dentro da vontade de Deus e às vezes sair da vontade de Deus. 1 Reis 17, do 1 ao 3. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Glória a Deus. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Amém. Vamos prestar bem atenção. Elias lança uma palavra. Elias, conversando com o rei Acabe, ele lança uma palavra que não haverá chuva. Não tem chuva. Segundo a palavra dele mesmo. Deus ouve aquilo que Elias está falando. Elias é o profeta do Senhor. Ele está trabalhando segundo a vontade do Senhor. E a chuva agora é interrompida. Mas vem a perseguição e Deus já sabe da perseguição e envia Elias lá para o ribeiro. Elias, agora você vai lá para tal lugar. Se você for historiar, você vai ver que é Deus escondendo Elias. Vai para lá que a perseguição vai ser grande. Elias, sendo um homem obediente, conhecendo a vontade e a voz de Deus, ele parte para lá. Só que tem algo interessante. Deus manda Elias para a beira do ribeiro e tempo depois o ribeiro seca.
Agora não tem do que Elias beber. O corvo pode continuar trazendo alimentação, mas a água cessou, porque Elias mesmo profetizou, e Deus fez o que ele profetizou. Não tem água. Deus novamente fala com Elias. Novamente trabalha o Senhor na vida de Elias, entendendo que Elias havia deixado, e seguido para a beira do ribeiro, para continuar debaixo da vontade de Deus. Ele está lá no ribeiro, ele tem como beber, ele tem alimentação, ele está com tudo tranquilo, porque está enquadrado na vontade de Deus. Mas vai haver uma mudança. Deus vai permitir que aquele ribeiro seque. Deus vai fechar ali a condição de vida de Elias. Deus vai terminar naquele momento. Os dias de Elias aqui agora terminou. Elias tem que seguir. Elias tem que tomar agora o que ele tem por aqui e prosseguir, para que tudo seja totalmente diferente. Continua lendo na mesma leitura, vai até ali para o verso 8 por aí, para nós entender. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Glória a Deus. Então o ribeiro secou. É a palavra de Deus ensinando. O profeta está lá no ribeiro, e agora a voz de Deus novamente com o profeta, já com a nova estratégia na vida do profeta. Então agora vai até Sarepta. E ali já tem alguém preparado por Deus. Já tem alguém que está instruído, já está tudo caminhando. Porém, o profeta tem que chegar lá e tem que lançar a palavra novamente. É a vontade de Deus que o profeta permaneça? Sim. Mas se nós formos observar aquilo que a palavra fez, tudo o que aconteceu, você vai ver que já tem estratégia de Deus na vida de novas pessoas. E o profeta agora vai ser usado. Já tem estratégia de Deus na vida da viúva que lá está, porque a viúva, ela já não tem mais esperança. Ela vai falar para Elias que ela vai fazer um bolo, que ela vai terminar de comer aquele bolo e depois vai esperar. Ela vai até, em algumas traduções, dizer que logo em seguida ela e o filho vai morrer, porque não tem mais o que comer, não tem farinha, não tem azeite, não está tendo nada mais, está tudo terminando. Só que a palavra de Deus vai instruindo Elias, e Elias vai cada vez mudando a situação ali. Se você for observar, Deus fala para Elias que ali ele já preparou alguém para zelar de Elias. Só que você não vai ver Deus falando assim: eu já falei com a mulher lá, tal, e ela já está te esperando para cuidar de você. Não, eu já preparei lá. Aí Deus prepara um encontro de Elias com essa mulher. A mulher está do lado de fora catando alguns gravetos. Ela está ali catando a lenha para fazer a sua última refeição. Sabe o que nós precisamos entender com isso aqui?
Talvez nós estamos olhando e pensando que é o último culto, olhando e pensando que é a última refeição, olhando e pensando que é a palavra do médico, é a última palavra, mas não, o último em tudo vem de Deus. Em todo o tempo, a vontade de Deus, ela está em primeiro lugar, e por muitas vezes a última palavra venha de lá. Precisa eu e você entender que se estiver no esconderijo do Altíssimo, se estiver enquadrado na vontade dele, haverá uma estratégia, haverá uma vontade de Deus na nossa vida, haverá uma palavra a mais, haverá algo da parte de Deus para nos instruir, para eu e você não perecer segundo a vontade do homem. Porque o profeta, ele chega lá e ele vai começar a conversar com a viúva. Ele vai pedir, a viúva vai começar a falar, e ele vai falar: vai lá, mas faz o bolo primeiro para mim. Ela vai atender. Por quê? Deus já tinha falado que tinha preparado ela. Já estava preparado no coração dela para receber ele. Coração aquebrantado. Quem aquebranta o coração? O Espírito da verdade, o Todo-Poderoso. A viúva agora recebe Elias, faz para ele primeiro o bolo e alimenta Elias, dá água para Elias beber. Elias é alimentado, Elias está dentro da vontade de Deus, e agora todas as vezes que essa mulher vai procurar a alimentação, está lá. Pode tirar, fazer hoje, amanhã está lá de novo. Pode tirar amanhã, fazer depois da manhã, está lá de novo. Por quê? Porque tem multiplicação. Deus está preparando tudo, Deus está trabalhando tudo. Mas o que nós precisamos entender com isso? É entender que quando Deus manda nós ir lá e fazer, é necessário ir lá e fazer, mas fazer segundo a vontade de Deus e segundo o conselho de Deus. Não deixar o conselho de Deus de lado e fazer segundo a nossa vontade. Deixar aquilo que Deus ordenou que fizesse e fazer segundo o desejo do nosso coração. É muito perigoso isso, dá tudo errado lá na frente. Dá tudo errado. Porque você já pensou se Elias chega lá com a cabeça voltada para entender assim: não, Deus já falou que está preparando uma viúva aqui, agora não precisa de mais nada, é só eu chegar aqui. Se ele não tem a estratégia de Deus no seu coração, se ele não tem a palavra de Deus no seu coração, para conversar com essa viúva, deixar tudo preparado. Porque é interessante de nós entender como que trabalha Deus na nossa vida. Nem sempre Deus vai enviar um profeta para falar com você. Nem sempre Deus vai trabalhar na sua memória e vai fazer com que você entende. Não. Muitas das vezes você vai ter que vir para cá para buscar a estratégia de Deus naquilo que você está fazendo, naquilo que você está buscando de Deus. Talvez tenha uma palavra a mais para você aqui, mas você não tem observado as Escrituras. Talvez tenha algo mais de Deus para você aqui, mas você não tem dobrado o seu joelho, falado com Deus e logo em seguida abrido a palavra para entender Deus falar com você, Porque pegar as Escrituras e começar a examinar, depende demais de eu e você tirar um tempinho todo dia. Pastor, mas o tempo é muito pouco, muito minguado, eu sei que é, mas pelo menos 10, 15, 20 minutos dá. E se você quiser, em 20 minutos você vai ler um capítulo ou 2 da Bíblia, ou talvez até mais. Tem pessoas que lêem até mais. E você vai ter uma palavra para te dar estratégia para aquele dia, Quem são os homens que não têm estratégia de Deus, que não têm conhecimento de Deus, que não sabe como continuar a sua caminhada? Tem muitos homens dentro da palavra, que se você for olhar, Deus tem que instruir ele de muitas formas para que ele entenda. Você quer ver um negócio interessante?
Naamã é um homem que não tem estratégia de Deus, não conhece a palavra. Ele fica sabendo do profeta através de uma menina que é levada cativa. E está lá na casa dele. Agora a menina está lá e a menina fala assim: se o meu senhor estivesse perto do profeta, o profeta podia limpar essa lepra aí. Aí Naamã fica doido, ele já vai logo no rei, ele já conversa. O rei manda uma carta e vai dar tudo errado, mas a notícia chega em Eliseu. E Eliseu fala assim: manda esse homem vir até aqui onde eu estou. Que aí ele vai saber que aqui tem Deus. Não é tem Eliseu, não é tem um pastor, não é tem um presbítero, não, tem Deus. Que há Deus em Israel, né? E Naamã segue para lá. Qual que não é a vontade de um cabra que está doente, está todo atrapalhado, vivendo uma angústia terrível e fica sabendo de uma notícia dessa? Agora Naamã segue para lá, mas quando ele chega lá, ele não é recebido por Eliseu. Eliseu não vai nem ver ele, não quer nem ver. Por quê? Porque é a estratégia de Deus na vida de Eliseu. Eliseu só manda o criado ir lá de fora. Geazi vai lá e fala para Naamã que é para ele voltar para trás, é para ele ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Quando ele fala, Naamã fica irado. Fica irado porque o coração não é um coração aquebrantado pelo Espírito Santo de Deus. O coração não tem estratégia da parte de Deus. É um homem que não habita no esconderijo. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele vira e fala: mas tem rio muito mais limpo, tem Abana, tem Farpá, por que mandar eu logo para um rio todo poluído, cheio de sujeira, o mais sujo da região, para mim mergulhar lá? Era um teste de Deus na vida de Naamã, e Naamã não está sabendo que Deus quer trabalhar na vida dele, mas primeiro tem que quebrantar o coração e tem que descer para depois Deus fazer o milagre. É ou não é? Quantas pessoas estão buscando o milagre de Deus, mas não desce de jeito nenhum? Está buscando o milagre de Deus, mas bate no peito todo dia e acha que é o bam. Quantos tem por aí buscando o milagre de Deus, mas todos os dias patrola todo mundo que está no seu caminho, para lá e para cá, para cá e para cá, de todos os jeitos, e não entende que é necessário quebrantar o coração para depois receber de Deus aquilo que tem vontade, né? Naamã volta para trás irado, só que ele toma um choque de realidade, porque você vai ver que os servos falam para ele assim: meu senhor, se fosse algo difícil, complicado de fazer, o senhor não fazia? Sim, fazia. Então é tão fácil, o que custa? Vai lá. Aí ele: é mesmo, não custa nada, eu vou lá. O teste de Deus, ele precisa ser bem entendido, e você precisa passar nele em todos os detalhes. Não é entrar no teste e abandonar o teste no meio do caminho. Você já entrou numa prova, já fez o teste, depois faz a prova pensando em ser aprovado, mas não termina a prova, não adianta, porque você vai ver que Naamã, ele mergulha até a 6ª vez e nada aconteceu. Nada. Quando ele mergulha a 7ª vez que ele levanta, a Bíblia fala que a pele dele tornou como a pele de uma criança. Ele ficou novinho de novo, tudo novo de novo. Porque Deus faz perfeitamente. Deus faz de acordo com aquilo que Ele determina para o ser humano. Ele entra na situação, mas Ele restaura e coloca tudo novo novamente, para que tudo aconteça e Ele seja glorificado. Você vai ver que Naamã, ele parte e vai lá agora querendo pagar o profeta, querendo dar muitas coisas ao profeta, mas o profeta é instruído por Deus e ele não quer nada. Quando ele chega, o profeta já está com tudo. Não, nós não quer nada, nós não aceita nada. Isso aqui é... Por quê? Quem fez milagre não foi o profeta.
O profeta vivia, era alimentado, era cuidado, tinha muitas coisas, mas tudo Deus dava no tempo certo e não necessitava receber por aquilo que Deus fez. Não necessitava, né? Quando Naamã chega, que ele fala, não, deixa eu fazer alguma coisa, tem ouro, tem prata, tem vestes novas, tem de tudo para dar para o profeta, e o profeta não aceita nada, e Naamã sai indo embora. Tudo bem então, está curado, está tudo resolvido, estou indo embora. Mas logo em seguida você vai ver que tem alguém ali que encheu o olho com aquela oferta. Geazi dá uma olhada e fala assim, rapaz, não é possível que meu senhor rejeitou tudo isso. Eu vou lá. E vai atrás. Quando Geazi está chegando de volta, o profeta lá dentro já sabe. Geazi, o que você estava fazendo mesmo? Logo em seguida, Geazi, você vai carregar no você agora a lepra de Naamã, porque você é desobediente. Porque você está atalhando o caminho para conseguir as coisas. Então tudo isso nos ensina que habitar no esconderijo do Altíssimo traz estratégia para o homem, para ele não entrar em questões loucas. Habitar no esconderijo do Altíssimo ensina o homem não habitar em lugares que contaminam. Habitar no esconderijo do Altíssimo muda a condição do homem. Faz com que o homem tenha estratégia para vencer adversidades, para vencer tribulações, para passar por dificuldades sem ter que se contaminar. Mas é necessário, todas as vezes que a situação está um pouquinho difícil, você entende que você habita no esconderijo do Altíssimo e Ele te purifica de todas essas dificuldades. Porque Elias, se você for observar, quando Deus fala com Elias, Elias vai ter muitas vontades. Elias tem vontade até de morrer. Elias larga tudo, ele está com medo e ele tem vontade até de morrer. Ele deita e ele não quer mais saber, ele está sendo perseguido. Agora a coisa está difícil para o lado dele, ele não tem mais vontade de caminhar. Mas Deus envia o anjo e fala assim, vai lá, chama Elias. O anjo vai lá, dá uma conversada com Elias. Daí um pouco, chama Elias de novo, e alimenta ele, e fala para ele que a caminhada é longa, e é para ele continuar. Aí Elias levanta, anima e vai. Por quê? Porque era a voz de Deus falando com ele, e ele sabia que aquilo que era determinação de Deus, aquilo que era vontade de Deus, para ele era muito melhor do que continuar dentro da vontade própria. Pensa na nossa vontade própria. Todos os dias conseguir algo mais, todos os dias comprar algo mais, pensar em todos os dias ganhar mais e mais e mais dinheiro. Isso é vontade do homem, é ou não é? Só que a Bíblia fala, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E perder a sua entrada no céu? Do que adianta ao homem correr todos os dias, não tirar tempo para nada, porque tem muito cidadão, muito, que não faz nada a não ser trabalhar, voltar para casa de tarde, jantar e ir dormir. É ou não é? É um carreirão o dia todo, de tarde chega em casa, toma um banho, janta e vai dormir. No outro dia, de novo. É ou não é? Irmão, isso não vai adiantar de nada. Isso não vai resolver nada. Para o lugar para onde eu e você vai, não se leva ouro, não se leva prata. O lugar para onde eu e você vai precisa estar preparado e precisa ter em todo o tempo eu e você conduzindo a nossa cruz, para quando entrar lá trocar ela por uma coroa gloriosa.
Não adianta querer mandar, querer ficar o tempo todo dando ordem, instruindo, falando, conduzindo, tomando a frente em tudo quanto há e não ter o Deus Todo-Poderoso no controle da situação. Não adianta. É bom mandar, é bom, mas Deus tem que estar no controle. É bom a gente caminhar à frente, é bom, mas Deus precisa estar com você para direcionar. Não adianta querer conduzir a situação e não ter Deus no controle da situação. Não adianta. Porque quando a gente olha, os profetas, eles conduzem a situação, mas eles recebem de Deus e instruem o povo. Recebe lá do alto e instrui aqueles que são o seu povo, que estão ao seu redor, aqueles que chegam, né? Não é bom que eu e você atenta muito para as coisas aqui da terra e começa a deixar as coisas lá do alto. Não é bom. Nós ouvimos aqui no domingo ser ministrado por 2 vezes ou 3, se não me falha a memória, que melhor é olhar para lá e buscar de lá. Melhor é estar aqui, mas obedecer a Deus para que a estratégia venha de lá. Melhor é estar na presença dEle todos os dias, para que Ele trabalhe na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Talvez nós olhamos, a nossa casa passa por dificuldade, passa por tristeza, por pelejas, mas o Deus Todo-Poderoso está conosco nessa peleja. O Todo-Poderoso permanece no controle da situação. Ah, mas lá quem está dando ordem lá é eu, é o fulano, é a fulana e tal e coisa. Mas as ordens precisam ser segundo a vontade de Deus. Tem que ter a vontade de Deus em primeiro lugar, né? Vamos ler mais Bíblia. Refaz para nós só o verso 8 dos 1 Reis 17. Só o 8, para nós fazer lembrar. Som. Verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Fazendo recordar, mais uma vez, a palavra do Senhor no verso de número 8, nos mostrando que Deus tem uma nova estratégia para Elias não perecer. A primeira estratégia é afastar Elias da presença de Acabe. Elias, vai lá para o ribeiro, é lá que você vai ficar. A segunda estratégia é enviar Elias para junto com a viúva. Por quê? Porque Elias precisa da viúva e a viúva precisa de Elias. A viúva não tem como continuar a sua vida porque não tem alimento, e Elias precisa de alguém que alimente ele, que cuide dele. Em tudo isso, Deus está no controle. Deus está no controle da vida da viúva, mas Deus está no controle da situação de Elias, para que se junte duas coisas e tudo dá certo. Agora Elias tem alimento e a viúva continua vivendo, ela e o seu filho. Precisamos observar aqui e entender: a estratégia de Deus na minha vida hoje é qual? Como que é a estratégia de Deus? Talvez nós olhamos e vamos ver, tem algumas pessoas que podem estar vivendo isso. Não, lá em casa está entrando só um salário, R$1.500 hoje. Como é a estratégia de Deus para que você, com esse 1.500, continue
alimentando a sua casa. É aqui que nós precisamos olhar para dentro da palavra. A palavra diz que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Aqui nos mostra a estratégia. Paulo deixou bem claro que é necessário que eu e você administre com Deus. E é bom que eu e você entenda, administrar com Deus é assim, é olhar e entender que o próprio Jesus fala assim: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Se é fiel no pouco, no momento certo Ele te coloca no muito. Se é fiel naquilo que Ele tem provido na sua vida, no tempo certo haverá uma providência dEle para que tudo venha mudar e você comece a viver tempos diferentes, né? Às vezes nós vivemos tempos de dificuldade, pelejas, tribulações, mas a mão de Deus está estendida e nós estamos pensando que Ele nem está nos enxergando, Ele nem está olhando para mim e para você, mas não é. É Deus olhando e colocando eu e você em um tempo de aprendizado. Aprendizado. Tem muita coisa que quando a gente menciona, as pessoas falam assim: rapaz, como é que pode ser um negócio desse? Como tem condição de acontecer essas coisas, né? Mas o querer de Deus na nossa vida, ele é ao contrário daquilo que nós estamos pensando e planejando. Quando eu fui enviado para estar pastoreando a Olaria da Fumaça, há 15 dias, 20 dias depois que eu assumi a congregação da Olaria da Fumaça, eu vim em Caçu, e eu voltando para casa, parei na Iterumã. Ali havia sido empossado há algum tempo pastor Denner, e ele falou assim para mim: Deus mandou eu te falar que Ele vai cuidar de você na olaria e vai te prosperar financeiramente, você pode descansar seu coração. E eu estava em oração porque eu estava com muito medo, porque cheguei ali, havia umas pelejinhas, umas dificuldades, o medo era grande. Mas o ser humano, você sabe como que o ser humano faz uma análise das coisas, né? Primeira coisa que eu analisei, eu sou mecânico, e eu olhei para a olaria, para um lado, para o outro, lá tinha 3 carros. Estou perdido. Ele vai me prosperar financeiramente? Eu sou mecânico, como é que eu faço? Eu fiquei 6 meses na olaria sem apertar nenhum parafuso. 6 meses eu não apertei um parafuso, eu não fiz uma solda, eu não fiz nada. Mas quando foi um dia, um irmão falou assim para mim, foi me contar uma história que estava vivendo uma dificuldade, estava tendo serviço, mas precisava de um ajudante e não tinha quem ajudasse. Eu preciso de um ajudante e meu ajudante, ele tem me dado umas dificuldades aí, não está vindo. E eu falei para ele assim, se esse ajudante não vier amanhã, você me liga que eu vou lá te ajudar. Precisando fazer alguma coisa, e não estava no momento nem pensando em receber, mas a vontade era grande de trabalhar. Quando foi na hora lá, ele falou assim para mim: então nós já fica combinado que ele não vai vir não, o senhor pode ir amanhã. No outro dia eu fui, cheguei lá, era medir curva de nível, nunca tinha feito aquilo, e a gente eu fui carregar a régua. Eles queriam que eu montasse num cavalo, eu falei: de jeito nenhum, o cavalo é eu, carregando a régua nas costas. Quando chegou a hora do almoço, a gente estava sentado assim, uma área grande, uma mesona, sentado, alguns homens sentados ali, tinha muita gente trabalhando na fazenda, e o irmão falou assim: esse é meu pastor, assumiu a congregação aqui há um tempo, e eu já quero falar para vocês que ele é mecânico. Se vocês precisarem de serviço de trator, ele é mecânico de máquina. Naquela hora o Espírito trabalhou no meu coração e falou assim: eis aí o trabalhar
de Deus na sua vida. Dali para frente eu trabalhei com ele 3 dias, todo dia nós trabalhávamos um pouco do dia, em cada dia uma fazenda diferente. Dali para frente nunca mais eu parei, todos os dias tinha serviço, eu tive que deixar muito serviço sem fazer em todo o tempo, mas Deus trabalhando na minha vida, cuidando da minha família, cuidando de todo mundo, e eu nunca deixei as coisas passar da hora, nem na obra e nem no trabalho, mas sempre a estratégia de Deus estava comigo, e ali por muitas vezes eu pensava de um jeito, mas Deus queria que fizesse de outro, eu mudava de jeito e contornava toda aquela situação, e tudo, em primeiro lugar, a vontade de Deus, depois a minha vontade. Lê para nós no Salmo 23, o verso de número 4. Encontra aí para nós ler, para nós encerrar. Às vezes nós pensamos que está tudo terminando, que hoje termina, mas tem uma vontade de Deus o tempo inteiro. É um verso bem conhecido, todo mundo já leu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Pensa Elias com medo, vai para o ribeiro. Elias, ainda com medo, vai ao encontro da viúva, sempre com medo. Mas você olha, Davi escreve: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque Deus está no controle, porque Deus está cuidando. Agora eu e você entender a vontade de Deus na nossa vida, ela precisa ser em primeiro lugar. É eu e você entender que às vezes Deus faz algumas coisas que nós pensamos assim, não tem condição, isso vai ser muito ruim, é desagradável, mas é a vontade de Deus, e o tempo dele chega e todas as coisas vai acontecendo. O tempo de Deus na minha e na sua vida, ele precisa ser esperado por nós, nas nossas vontades, nas nossas decisões, tudo precisa ser buscado em oração. Deus age na nossa vida, mas é segundo a vontade e o tempo dele. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir as nossas crianças